Bom dia, bom dia, bom dia. Desembaraxando o número 50. Hoje estamos em festa. É isso aí, celebração. Eu gosto muito dessa questão de números fechados, né? Então, chegamos no Desembaraxando número 50. Aí o Mentorizei está em festa ao chegar nesse número com a sua live. A gente vê aí podcasts, outros conteúdos, né? Chegando no número 500, 400. Legal. Estamos no 50. Mas é um motivo de alegria e é motivo de celebrar com um chimarrão. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Olha como ronca a cuia. A você, bom dia. A você que está ao vivo nesse sábado conosco. A você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse conteúdo fica gravado aqui no Instagram, no nosso feed, e também fica gravado depois no nosso YouTube e no nosso Facebook. E muito obrigado a você que sempre tem apoiado essa nossa iniciativa aqui, essas lives. Nós fazemos essas lives do Desembaraxando de segunda a sexta às 6 horas da manhã, e nos sábados e domingos e feriados é um pouco diferente. Como hoje é sabadão, eu até avisei ontem, né, na rede social, falando que ia ser às 8 horas, mas nos sábados, domingos e feriados é um momento diferente. Mas a ideia é sempre fazer. Mas nessa data especial de 50ª live do Desembaraxando, nós queremos trazer um conteúdo aqui que eu já avisei também qual que vai ser. Vai ser sobre autonomia, né? Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje. E se você depois curtir esse conteúdo, eu peço para você compartilhar. Compartilhar com alguém que você conheça, que você fala assim, pô, legal isso aqui, né? Interessante. Lembrei de um amigo, lembrei de um familiar, lembrei de mim mesmo, né? Para poder falar sobre esse tema. E com muito carinho, ele foi planejado. Eu tenho aqui meu livrinho que você já conhece. Olha só o que eu escrevi sobre esse tema. Então eu sou movido a roteirozinhos assim, né? Não sou um cara que faz de cabeça toda hora assim as coisas. E o passar do tempo também, eu não posso ficar confiando muito aqui não. Tem que registrar, senão eu esqueço, né? Mas ó, gratidão então pela 50ª live. E vamos falar um pouco sobre autonomia. Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Então, aperte os cintos aí, vamos trocar uma ideia. E se você quiser participar, tanto ao vivo ou depois que assistir, mandar uma mensagem, fique à vontade também, tá? É muito bem-vinda a sua participação. Olha que sol bonito. Tá umas nuvens aqui, mas o sol tá insistindo em sair. E estão dizendo que vai esfriar. Acho que na terça-feira a mínima aqui vai ser 3 graus. 3 graus. Na semana retrasada foi 5 graus. E agora vai ser 3. Então, vamos preparar muito chimarrão aí para esse momento, né? Sem delongas. Muito bem, eu fui ao dicionário e eu fui ver o que significa a palavra autonomia. E eu vou ler para você. A autonomia refere-se à capacidade que a pessoa possui para decidir sobre aquilo que ela julga ser o melhor para si. Ok. Uma definição simples, pode não ter empolgado muito a princípio, porque a gente fala assim, eu sei o que é autonomia. Legal, que bom. Mas assim, a capacidade que a pessoa possui para decidir. Vamos começar por aqui. A pessoa, diante de alguma situação, diante de alguma coisa, da vida dela, a pessoa então toma uma decisão. E quando uma pessoa toma uma decisão, ela está escolhendo um caminho, ela está escolhendo um roteiro, um jeito que ela vai entender que é o melhor possível, em detrimento de outros possíveis caminhos, quando existe outros caminhos, né? A gente faz uma avaliação aqui e entende que é o melhor. Tem horas na vida que parece que não vai ter outras alternativas, né? Não tem nem assim escolha.
ou é aquilo, ou é daquele jeito, ou é daquele jeito. Não é assim? Tu já passou por isso, né? Tem momentos que a decisão é tão somente ir para onde tem que ir mesmo. Mas outras vezes não. Outras vezes a gente pode ter opções, né? Mas olha só, então falamos sobre isso. Só que a autonomia, ela não deve ser entendida como direito absoluto. 2 pontos. Seus limites são dados pelo respeito à dignidade e à liberdade dos outros e da coletividade. Ok. Então, a autonomia, ela é possível, mas ela é feita, exercida dentro de alguns limites. Como diz aqui no textinho que o Baracho vos leu. E aquela velha questão do respeito ao próximo, do respeito ao espaço do outro, do respeito ao limite, aquela velha história do meu limite vai até onde começa o limite do outro, e o limite do outro vai até onde começa o meu limite, o meu direito, né? Então, ok, né? Então, o dicionário fala isso e tá tudo certo, não é ficar fazendo o que dá na cabeça, eu faço o que eu quero e dane-se o contexto que eu tô, também não é assim, eu vou falar o que eu quero e dane-se o que penso de mim, também não é isso, até porque quem fala tudo o que pensa muitas vezes não pensa para falar, mas uma definição que me chamou a atenção também é aqui, ó, a autonomia tem a ver com agir de forma independente, sem depender, né? Claro que nós somos seres que dependemos, nós temos momentos de independência e nós temos momentos de dependência, não de um modo pejorativo, e nós temos uma interdependência. Então, tudo isso vai acontecendo na nossa vida de acordo com a nossa situação. Mas, ó, então a pessoa autônoma é a pessoa que, vamos lá, meu pigarro aqui, matinal. A pessoa autônoma, ela age de maneira independente, sem depender. E a pessoa autônoma, então, aí eu coloquei uma coisa mais aqui do nosso contexto, é aquela pessoa que se banca em um lugar. Seja fazendo algo, seja com uma opinião. Ela se banca naquele lugar. Mesmo que ela seja minoria. E mesmo que ela fique sozinha por um momento. Ela pode depois ver que aquilo deve ser revisto, feito um ajuste, ou ela vai cada vez mais naquele lugar que ela entende que é certo. Mas a autonomia também é a ver com se bancar. O quanto que você se banca? O quanto que você se banca naquelas horas mais cruciais. Naquelas horas mais cruciais você fica esperando que alguém te valide, que alguém venha e fala que você é bonito, que alguém fale que você está certo, fica esperando tão somente o outro mostrar o caminho que você tem que ir, tem hora que não vai ter essa pessoa, tem hora que não vai ter essa situação, tem hora que vai ter que ser a gente mesmo. E assim, o caminho só será visto, pode parecer muito redundante isso, mas o caminho só vai ser visto quando eu caminhar. E é isso mesmo, né? Não vai ter mapa, não vai ter roteiro, não vai ter previsibilidade, tem que ir. Então a pessoa autônoma é a pessoa que se banca. Ela pode depois errar ou acertar, faz parte da vida, mas ela se banca, tá entendendo? E falar de se bancar, eu me lembro de um programa, você deve ter visto isso ao vivo ou gravado, eu lembro de um programa do Silvio Santos, grande Silvio Santos, chamado Tentação. Como assim, Baracho? Programa chamado Tentação. É aqueles programas de perguntas e respostas que ele sempre fez, né? Com o objetivo da pessoa ganhar um prêmio financeiro. E eu lembro que ele trazia ao palco umas 100 pessoas, era um movimento grande. Ele trazia umas 100 pessoas àquele auditório e ele fazia perguntas ao auditório, àqueles participantes. E eram perguntas que sempre tinham 3 opções de resposta. E uma resposta era certa. E aquele pessoal tudo em pé, assim, lotava ali o palco, né? Aí ele fazia a pergunta e apresentava as respostas. E ele falava, quem acha que a resposta tal, vai ali na letra A. Quem acha que a resposta é outra tal, vai no B. E quem acha que a resposta é o outro tal, vai no C.
E era um lugarzão, a porta bem grande, assim, com a letra A, com a letra B, com a letra C. Se você for depois na rede social, pesquisar, você vai achar o vídeo antigo, tá? Porque esse programa não tem mais. Aí o pessoal dava um tempo e o pessoal ia escolher a porta que ia entrar. Então o pessoal ficava lá. Eu vou na A, eu vou na B, porque eu tenho certeza ou não tenho certeza que a resposta é essa. E você via ali que alguns acabavam indo com a maioria, para ter segurança, né? Alguns iam com um grupo um pouco menor, e acontecia de vez em quando de 2 ou 3 pessoas, ou mesmo que fosse uma pessoa, ficava sozinha num lugar de resposta, sozinha. E a pessoa ficava ali, né? Acreditando ou não que estava certo, ela estava ali. Então aquela maioria, 80 pessoas na resposta A, umas 10 pessoas ali na resposta B e umas 5, 6 pessoas na resposta C. E o Silvio Santos era fogo, né? Quando ele via que tinha 2 pessoas ou que fosse uma só, ele começava aquela conversa na pessoa. Você tá certa disso? Você tá certa? Olha só, a grande maioria tá na outra resposta. Na resposta A, na resposta B. E você tá sozinho na resposta C? Ou com 2, 3 pessoas? Será que é isso? Ele fazia a pessoa se questionar na hora, né? E aí, quando ele fazia isso, essas pessoas, em alguns momentos, elas até saíam da resposta que tinha escolhido, iam para onde estava a maioria, e algumas ficavam. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. E o que acontecia muitas vezes? Quando ele falava a resposta certa estava aonde aquela pessoa sozinha ou com 2 pessoas havia escolhido. Mas ela cedeu àquela pressão, ela cedeu àquela conversa. A maioria deve estar certa, né? A maioria deve estar na resposta certa. E em algumas vezes a maioria estava na resposta errada. E quem estava na resposta certa era a própria pessoa. Olha só um exemplo de uma autonomia que foi quebrada no seu percurso. E quantas vezes também nós estamos num caminho chamado certo, mas aí a gente fica escutando pessoas não tão boas assim, e a gente sai de um caminho certo porque a gente sempre pensa que estar sozinho é errado, né? Por que a gente pensa isso, né? Sempre quando eu estou sozinho, ou quando eu estou numa minoria, eu estou errado. Sempre aquela narrativa de que maioria está certa. Sempre aquela narrativa de que a voz do povo é a voz de Deus, um ditado popular. Sempre assim. Eu lembro de um colega que falava isso, ó, Baracho. Na minha vida, em muitos momentos, onde a maioria está, ali é onde eu não estou. Então a autonomia passa por isso também, né? A autonomia passa em suportar as tentações da vida. Aquele programa Tentação era isso, né? Ele jogava aquelas conversas nos participantes, para o participante começar a questionar a sua escolha de resposta. E quantos estavam certos, e por influência, não só do Silvio Santos, mas como de todos que estavam ali, trocavam. E se você observar, até hoje os programas são assim lá, né? Muda o formato do programa, mas sempre é de pergunta e resposta. E o pessoal fica ali na pressão, na arquibancada. Não, não é isso, é aquilo. E a pessoa muda, ou fica. Mas eu trouxe essa história do Tentação para falar de autonomia. Então a autonomia não é tão somente a pessoa que decide o que é melhor sem depender dos outros. A autonomia não é tão somente fazer alguma coisa sozinho, tá entendendo? A autonomia não é só você fazer sozinho. Eu posso até fazer no meio da galera, mas ainda assim eu tenho autonomia. Então a autonomia não é tão somente fazer sozinho, mas a autonomia também tem a ver com pensar sozinho. E aí eu quero começar a levar a ti nessa 50ª live do Desembaraçando Festiva, e o tema é autonomia. Começa a pensar, qual que é a importância da autonomia para uma criança? Se quiser escrever aqui, escreva, tá? Na sua opinião, vamos agora começar a contextualizar, né? Qual que é a importância da autonomia na vida de uma criança? E quando se ensina, ou quando é o momento certo para estimular a autonomia em uma pessoa? No caso, uma criança que é o começo da vida. Então, 2 perguntas. Qual que é a importância
da autonomia numa criança e quando se estimula isso? Qual que é o momento certo, né? Qual que é a hora de fazer isso? Então, falar de autonomia é falar de uma coisa que a pessoa vai tendo em seu desenvolvimento, a gente pensa que é desde cedo mesmo, né? Não confundamos autonomia com pessoa birrenta, que faz as coisas sozinhas pelo grito, pela falta de educação. Isso não é autonomia, não. Isso é ser chato, sem educação, mimado, sem limite, é outra conversa. Eu estou falando a boa autonomia, até baseado na definição que eu trouxe agora há pouco do dicionário aqui, né? Ó, entender que ela tem limites, seus limites são dados pelo respeito à dignidade, à liberdade dos outros e da coletividade, respeitando um contexto. O que você acha? Então, qual que é a importância da autonomia numa criança e qual que é a hora certa para estimular a autonomia num sujeito? Como é que foi na sua vida isso? Você foi levado assim a ter autonomia o mais cedo possível na sua vida? Eu não estou falando autonomia no sentido assim, porque Baracho, eu passei, eu fui deixado, tive que me virar. Tudo bem. Isso que te levou também a ter autonomia, né, de um modo diferente, né, pelas lutas da vida. Mas você teve no seu contexto uma narrativa que estimulou você saudavelmente a autonomia. Você foi permitido e levado a fazer as coisas, errando ou acertando, mas você foi experimentando a sua capacidade, você foi se levando a ir para frente, sabe assim? Autonomia. É nesse sentido autonomia, ser colocado em situações de acordo com a sua faixa etária, com a sua possibilidade, vamos ver como é que vai ser isso, né? Então é nesse sentido que eu estou lhe perguntando essa questão da autonomia, tá? Eu tenho uma história assim bem interessante da minha vida, quando eu tinha lá uns 11, 12 anos, né? Eu morava em São Paulo e aí aquela situação, né? A gente não ficava saindo assim de qualquer maneira, tinha a questão, né, dos perigos, né? Aquela questão toda que a gente já sabe, né? Então meus pais tinham um zelo muito grande com isso assim, né? Nós tínhamos hora para chegar em casa, nós tínhamos hora para sair, para brincar, né? Nós não podíamos assim ir muito longe. Toda uma questão assim, né? Não vai muito longe não, tenha cuidado e toda aquela questão. Só que eu lembro que meu pai uma vez, ele fez uma coisa assim que eu vejo que foi importante, embora não foi fácil para mim, né? Lá onde eu morava, não é que nem hoje assim, que cada bairro tem tudo, né? Ainda mais numa cidade de médio porte a grande porte, que cada cidade já é um centro. Vai ter banco, vai ter mercado, vai ter tudo, né? Lá onde eu morava não era assim. Então meu pai começou a me incumbir uma época, lá pelos 11, 12 anos, ele começou a me incumbir a pegar o ônibus sozinho e ir para o centro da cidade que eu morava, que era um bairro, né, lá de São Paulo, aquele negócio de bairro, subbairro, distrito, né? E eu pegava o ônibus e eu ia até, olha o barulho de moto, né? Eu pegava o ônibus e ia até o centro da cidade para poder pagar as contas de casa. Meu pai me dava lá os boletos na época, ele me dava dinheiro vivo, e eu tinha um medo assim de alguém pegar o meu dinheiro, né? E ele falava assim, esconde dentro do short, esconde na calça, esconde na cueca, né? E eu fazia isso. E eu nunca me esqueço da primeira vez que eu fiz isso, porque assim, eu fui colocado numa situação de responsabilidade. E eu comecei a entender aquilo que meus pais faziam, né? A gente é criança, a gente não tem noção, né? Aquela história de aquele momento da vida que nós não pagamos boleto, né? Assim, ai que legal, né? Ai que legal, criança, aproveita, né? Aproveita enquanto você não paga boleto, é isso mesmo. E eu comecei a ver na pele como que era isso, embora o dinheiro não era meu, né? Não trabalhava ainda. Mas eu senti naquele dia, quando eu entrei no ônibus assim, primeiro eu tava sozinho. Caramba, eu tava sozinho. E eu tava com aquele dinheiro. E o medo de perder aquele dinheiro. E o medo que pegassem de mim aquele dinheiro. E eu imaginava assim, será que vai dar certo? Eu vou até lá, eu tenho que descer do ônibus, pagar a conta e voltar. E meu pai orientava, olha com quem você fala, não dê atenção para estranhos, tenha cuidado, aquela coisa toda, né? E aí, eu lembro assim que eu tinha medo, eu lembro que nessa época,
começou a vir as minhas crises de enxaqueca que eu tenho até hoje, mas graças a Deus é bem menor do que eu já tive. Mas eu lembro daquele momento que eu tinha de tensão, o coração disparava, eu tinha que ir até lá, eu tinha que fazer aquilo. Para você pode ter sido fácil isso, para você isso não foi assim um problema, mas para você outras coisas foram problemas quanto a alcançar a sua autonomia, que para mim não foram. Então cada um com seu contexto, ok? Eu tô contando do meu que eu passei na época, mas eu lembro assim, eu tinha medo de me perder, medo de pegar o ônibus errado, medo de ter uma amnésia, e bem da neurose mesmo, né? Já não era de hoje, né? Aí eu ficava assim, será que eu vou saber voltar? Será que eu vou saber, né? Enfim, aquela coisa que a cabeça vinha. Mas quanto mais vezes eu fiz aquilo, mais eu fui ficando tranquilo, habilidoso, sabendo os caminhos, né? Os meandros da vida. Mas eu sou muito grato ao meu pai por aquilo. Do modo dele, do modo que ele entendeu melhor, ele me levou assim a alcançar uma autonomia quanto àquilo. Então, eu fui sendo colocado solto assim, né? A resolver por mim mesmo. Depois, quando eu voltava para casa, ele perguntava como é que foi, como é que eu fiz, o que, que eu senti. Era legal ele perguntar aquilo, bem coisa de psicanalista, né? O que, que você sentiu, como é que foi. Era bem legal. Então, eu tenho gratidão por esse momento assim. Você passou por algo semelhante na sua vida? Alguma situação que você foi exposto, então? E foi assim com cuidado, né? Mas para que você pudesse desenvolver a sua autonomia. Então, qual que é a importância da autonomia na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, né? Quando se estimula essa autonomia? Então, eu penso que a autonomia ou a falta da autonomia, e aqui não estou culpando ninguém, tá? Mas ela vai começar na família, que é a nossa primeira sociedade. Você sabia disso? A família de onde viemos, aquela família original, onde você morou até sair de casa, a família é a primeira sociedade. É ali. Aquela sociedade com 4, 5 pessoas, 3 pessoas, enfim, não sei quem morou com você, mas é a sociedade que você aprende a viver, vai vivendo, e ela pode preparar você ou não preparar você, prepara menos, prepara mais, para viver depois a grande sociedade, que é o resto do mundo, né? Assim, você vai para fora, você vai sair, você vai ver outras pessoas, né? E você vai levar, e nós vamos levar aqui o que pegamos da primeira sociedade para viver no resto da sociedade, no resto do mundo, né? Assim, e aí que vem as vivências, os conflitos, os relacionamentos, né? Esse confronto de culturas, aí é outra conversa, né? Mas vamos lá. E na sua família, como é que foi isso? Na sua família, você foi levado a ter autonomia? Eu falo assim, ó. Se por um lado eu tive esse lance do meu pai, que eu sou muito grato, mas eu tive muito controle também, tá? E não tô aqui criticando e julgando não, tá? Eu tive muito controle e isso me atrapalhou em alguns momentos assim. E você vê em algumas famílias aquele ambiente de muito controle, de muita vigilância. Ah, Baracho, mas tem que cuidar, senão vai se prejudicar. É amor que eu estou manifestando, eu não estou negando isso, né? Eu estou me referindo a situações extremas, patológicas já, que é uma outra questão, e eu espero que não tenha sido a sua. Mas aquele ambiente de muito controle, aquele ambiente de muita vigilância. Então, quando os adultos se antecipavam por demais ao movimento da criança, a criança ia esboçar, falar alguma coisa, já falam por ela, já fazem por ela, e a criança pode introjetar uma insegurança quanto a se expressar. Ela pode entender que o que é dela não é bom, que o que é dela não está agradável, e vai fazê-la aprender a sempre esperar o que é do outro na sua vida. Tá entendendo essa questão? Você entende isso? Eu sempre lembro de uma cena que eu estava no elevador com meu filho, de um outro prédio que eu morei, aí entrou um vizinho com um filho pequeno, um filho menor que o meu filho, eu acho, né? E o garotinho estava com uma bicicletinha pequena, e eu virei para ele, assim, para falar, nossa, que legal, parabéns pela tua bicicletinha. Aí o pai responde, no lugar do filho, responde com uma voz infantilizada, e ele fala assim, obrigada, amiguinho. Eu falei, mas que é isso? Deixa o moleque falar.
Deixa ele falar do modo dele. Ele pode não articular ainda, porque é pequeno, mas ele olhou para falar alguma coisa. E o pai atravessou e falou no lugar dele. Ah, Barashi, ai, calma, Barashi. Então isso já vai gerar um trauma na criança? Pode ser que não em muitos casos. Mas pode ser que a repetição disso, e dependendo da pessoa, sim. E faça uma marcação na pessoa. E a pessoa vai sempre ter o seu desejo antecipado, sempre o seu movimento vai ser interpretado demais da conta, e a pessoa vai acostumar a não se movimentar. Ela vai esperar que alguém faça, ela vai esperar que alguém valide, ela vai esperar que alguém antecipe, ela vai esperar que alguém adivinhe o que ela quer, ela vai esperar ela ser vista, ela ser notada, né? Aquela coisa do sorteio da vida. Complicado isso. E a pessoa leva isso para frente e leva isso para as outras relações. Então esses ambientes de muito controle, de vigilância, quando os adultos se antecipam ao filho, e também narrativas amedrontadoras. Quem que não cresceu com isso? Quem que não cresceu? Eram narrativas que visavam educar, que visavam controlar, que visavam ensinar. Ok, a parte importante, saudável disso. Mas em muitos casos foram narrativas que extrapolaram. E a criança se identifica com aquela narrativa, mas quem passou por um mal-estar realmente foi em quem ensinou a narrativa, na época dela. E a criança se identifica com uma coisa que ela nem passou por aquilo, mas ela vai se identificar. Isso está licionando familiar, essas coisas aqui, na sua vida, ou na vida de você quem conhece. Baracho, tô lembrando de um amigo meu. Baracho, eu tô lembrando do meu primo que passa por isso. Baracho, eu tô lembrando da história dos meus pais com isso que você tá falando. Baracho, eu tô vendo a minha vida nisso. Tá entendendo? Então olha só como a autonomia realmente é importante no ser humano e é importante para que ele possa caminhar. Eu sempre lembro de uma página da internet, de uma pessoa profissional dessa área da educação, de pais e filhos, né? E ela faz encenações de situações do dia a dia da família. E ela faz todos os papéis assim da cena. E ela faz o papel de uma mãe e ela também fazia o papel de uma filha. E a filha vai até a mãe para pedir se pode sair com as amigas, vai passear, né? Aí a mãe fala assim: não, vai, pode ir, filha. Eu fico sozinha aqui, é isso mesmo, né? Eu sempre fico sozinha. Aí a filha na hora: não, mas se quiser eu fico com a senhora. Não, pode ir, eu já estou acostumada a ficar sozinha. E aquilo começa a embutir na filha um sentimento de culpa. E a filha começa a se sentir responsável pelo mal-estar da mãe, do pai, de qualquer pessoa, tá? Eu coloquei filha e mãe pelo que eu vi no vídeo, mas pode ser pai, pode ser irmão, então fica muita calma nessa hora, né? Senão vai achar que eu tô só atacando aqui alguém. Não, calma, né? Então é isso. Então o filho, para não achar-se culpado, ele pode ficar ali junto do pai, da mãe, ou de um cônjuge, ou de qualquer outra pessoa da sua vida, para realmente não ser responsável pela frustração de alguém, pelo mal-estar de alguém. E isso atrapalha a sua autonomia. Quando a pessoa vai aprender que o modo de demonstrar afeto, falamos sobre isso ontem, né? É sempre aliviando a vida do outro. E a pessoa começa a introjetar esse papel. A minha vida consiste em aliviar a vida do outro o tempo todo. E a pessoa não alivia a vida dela, ela não se permite, ela não se deixa fazer algumas coisas. Aí falamos sobre isso ontem no Desembaraxando, né? Quando a pessoa é convidada para alguma coisa, ela até fala que vai. Aí na última hora aparece uma coisa que ela fala que não vai, porque alguém ficou sabendo que ela iria ter um momento para ela. E vem o pessoal e corta, e cria uma narrativa: precisamos de você, e que será de nós sem você? E a pessoa recua. E isso também atrapalha a sua autonomia, né? Então quantas pessoas também têm dificuldades com a autonomia porque as pessoas do seu entorno controlam, né? Quando alguma coisa vai ser boa para a pessoa e só para ela, só para o caminho dela, só para o percurso dela, o grupo o qual ela participa vem e corta, aí vem a mãe e corta, aí vem o pai e corta, o esposo corta, a esposa, o filho, aí vem chantagem emocional, manipulação, e a pessoa também é tolhida na sua autonomia nesse sentido também.
Porque autonomia também tem a ver com a pessoa poder ter as vivências dela, ter as experiências dela, ter o que é só para ela e mais ninguém. E o outro alguém tem uma coisa só para ele e mais ninguém. Faz parte da vida termos experiências. E mais do que isso, nós temos uma presença, na presença conosco. Nesse nosso mundo corrido, nessa vida de piloto automático, nós estamos cada vez mais no piloto automático e cada vez menos uma presença. E a autonomia, ela tem a ver com isso, viver a presença. E a falta dela tem a ver em não ter presença. Agora o sol veio, agora o sol tá bem autônomo aqui, ó. Olha só o reflexo aqui no meu cabelo aqui, né? Então, essas pessoas inseguras, esses pais inseguros, né, que fazem dos filhos pilares para que evitem o próprio desamparo, esses maridos também que geram esposas inseguras para que sejam pilares contra o próprio desamparo, esposas, amigos, né? Tem pessoas que utilizam as outras como objetos para que evitem o próprio desamparo. E a pessoa em questão é totalmente insegura, é totalmente sem autonomia para servir o desejo de outra pessoa. Então, a pessoa sem autonomia é a pessoa que está ligada ao desejo do outro. Seja qual for esse outro da sua vida. É verdade. A pessoa sem autonomia está ligada ao desejo do outro. A pessoa sem autonomia, ela vai ter os seus fantasmas, ela vai ter aqueles controles internos ligados ao desejo do outro. Quantas vezes eu falo por mim, tá? Quantas vezes eu paralisei frente a uma coisa fantástica para mim, da minha presença, da minha experiência, mas na hora aquela voz de controle gritou, aquele fantasma gritou na minha cabeça e atrapalhou e me inibiu em relação a realizar alguma questão do meu próprio desejo. Quantas vezes, né, assim? Quantas vezes a nossa cabeça vem e um controle é exercido que me atrapalha quanto à realização do meu próprio desejo, né? Sim, Lília, claro, pode ter sido por falta de autonomia na infância, eu concordo. É isso que eu perguntei agora há pouco, né? Eu perguntei agora há pouco isso, né? Qual a importância da autonomia numa criança e quando se estimula a autonomia? E aqui está a sua pergunta. Obrigado. Qual a idade que se deve dar autonomia para uma criança? Eu penso, então respondendo aqui, eu penso que a autonomia deve ser dada desde sempre, desde cedo. Como assim vai dar desde cedo? Nem sabe andar, nem sabe falar, você vai dando autonomia de acordo com aquilo que a criança pode fazer, tá entendendo? Aí vem a presença de um pai e de uma mãe, de olhar a criança, de observar o seu filho e ver o que ele pode fazer de acordo com a coordenação motora dele, de acordo com a ideia dele, de acordo com o que ele pode fazer. Então, Lilian, eu penso que desde sempre estimula essa autonomia, mas respeitando a articulação que a criança tem de acordo com a sua idade. Também tem isso, tá? Você não vai exigir uma autonomia que é para uma criança de 10 anos para uma criança de 3 anos. Também não é isso. Você não vai exigir uma autonomia que é para uma criança de 3 anos para uma criança de 1 ano e meio. Também não é isso. É importante também nessa fase a dependência. A criança se espelha no adulto para poder ter referência. Ela ainda é muito o outro, que é importante de base para poder constituir o que é dela. Mas você entende? Então você vai ter que ter esse feeling para perceber o momento de cada um. Para uma criança é de um jeito, de tempo, para outra criança é outro, mas é importante fazer isso. Sabe aquela questão que você fala assim para a criança que já anda, que tem 1 ano e pouquinho, já entende? Você fala assim, vai ali buscar para o papai e para a mamãe aquela colher que está ali em cima da mesa, que é da altura dela. É isso já. E ela vai lá, ela olha, ela entende, ela vai lá, pega aquela colher e volta e dá na tua mão. Tá entendendo?
É nesse sentido que falamos, então, do tempo certo de estimular a autonomia. E a criança quer ajudar, a criança sempre quer ajudar, ela quer participar. Você vai lavar um carro, você pai, você mãe, ela fica junto e você fala assim, pega a esponja para a mamãe, pega a esponja pro papai dentro do balde, o balde, claro, não tá cheio, ela pega a esponja, ela pega tal coisa, ela olha, aí você deixa ela segurar um pouco naquele esguicho ali, ela para molhar um pouquinho. É nesse sentido. A autonomia tem a ver com permissão de pequenas participações, de acordo com a possibilidade, de acordo com a coordenação motora, de acordo com a compreensão da criança. Então, respondendo aqui a Lilian, grande pergunta, obrigado. E a todos que estão aqui, vendo gravado, vendo ao vivo, passa por isso. E a criança vai se estimulando, ela vai crescendo. Tudo bem que cada um vai espelhar o que viu em casa. Por exemplo, eu não fui aquela pessoa que foi levada assim a consertar coisa em casa, a ficar mexendo com parte elétrica, com parte dessas coisas. Eu não via muito meu pai fazendo isso, e também não é culpar ninguém. Eu fiz o que eu vi no meu ambiente. E outros vão ser mais hábeis nisso, porque viu, né? Eu tenho um primo que é muito assim. A gente fala que fuça, né? Ele fuça em tudo, ele mexe em tudo, porque o pai dele fez isso. Então também tem essa questão, né? A criança vai também se autorizar, se permitir naquele lugar que ela vai ver. Há quem veja o pai e a mãe cozinhando, mexendo, organizando uma viagem, e quando ela for organizar dela, ela vai fazer baseado no que ela viu. Então isso aqui é muito básico, a gente sabe sobre isso, né? Valeu, Lilian, eu que agradeço a participação aqui, tá? Então, ó, a pessoa sem autonomia, ela tá ligada ao desejo do outro, então ela vai ter os seus fantasmas, ela vai ter os seus controles ligados ao desejo do outro, que vão inibi-la quando vier o momento da realização do seu próprio desejo. Você conhece o desenho dos Simpsons? Conhece? Desde 91 tá no Brasil os Simpsons, né? Eu sou fã demais dos Simpsons, gosto demais dos Simpsons. E os Simpsons ensina muita coisa para a nossa vida em meio àquela zoeira, aquela brincadeira do desenho. Você vai lembrar que o Homer, a Marge, o Bart, a Lisa e a Maggie, aquela família principal do desenho, eles têm um vizinho que mora na casa ao lado, que é o Flanders. Lembra do Flanders? O Flanders é um vizinho bem neurótico assim, organizado, ele tem as suas metodologias, ele vai na igreja, ele trabalha, aquela coisa assim, né? Enfim, e é ao contrário do Homer, que é atrapalhado, que é sem organização, que é debochado, né? E teve um episódio, você vai lembrar nos Simpsons, que o Flanders ficou viúvo, né? E ele cria os filhos sozinho. 2 meninos assim, todo com medo, todo amedrontadinho. Aí o Flanders viajou no episódio lá e foi inventar de deixar os filhos com o Homer. E o Homer cuidou dos filhos do Flanders do modo dele. Eles puderam se molhar, eles puderam pular, eles puderam subir nas coisas, se sujaram de lama, brincaram com cachorro, sabe assim? Foram crianças. Crianças que estão faltando hoje, né? Que fica só no negocinho ali. Criança que suja a roupa, que se rasga, que dá topada no dedão do pé. E você aí? Já deu topada, já tirou aquele tampão do dedão do pé? Que saudade, né? O tampão do dedão do pé. Tem muita criança que nem sabe o que é isso, né? Mas enfim. E as crianças do Flanders foram se soltando, foram ficando assim, alegres, autônomas, descobrindo o mundo, né? Muito legal. E aí quando o Flanders volta da viagem, os meninos estão assim num poste, escalando uma árvore, um poste muito alto, e os dois subindo, rindo, alegres, né? Quando o Flanders chega com a maletinha assim, ele fala assim, meus filhos. Os dois escutam a voz do pai e olham para baixo, e a câmera tá bem assim, né? De cima para baixo. Aí quando eles veem o pai com aquela voz de novo, aquela voz assim, a câmera distancia e como que se a árvore e onde eles estavam ficasse muito, 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 muito mais alto.
E os dois voltaram a ter medo. Socorro, socorro. E o pai vai e ajuda a descer da árvore. A presença daquele pai ativou o medo de novo naqueles meninos. E tudo aquilo que o Homer proporcionou caiu por terra. E eles voltaram a fazer o que sempre fizeram. Sabe aquela história? Quando você antigamente deixava o seu filho na casa de alguém, aí você voltava a buscar o seu filho e falava assim: como é que foi, vizinho? Ah, ele fez isso, ele fez aquilo, ele comeu tudo, lembra? Nossa, mas em casa ele não faz isso. Nossa, mas em casa ele tem medo disso. Mas em casa, então, em casa ele tem medo, em casa ele não come, em casa ele não faz. Mas no vizinho ou no outro parente ele faz, porque não tem a intervenção que corta, tá entendendo? A intervenção que atrapalha a autonomia, a intervenção que dá medo, que dá insegurança. Tá entendendo a questão aqui? Olha como isso é sério, pessoal. Então, vamos para a questão prática aqui então. Então tá, Baracho, blá, 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 né? Mas como que se gera autonomia em alguém? Muito bem, 3 coisas. Seja adulto, criança, na fase que for da vida. Mas assim, ó, gerar autonomia, primeiro, é permitir que a pessoa escolha. Escolha. E escolher vai envolver perda, escolher vai envolver escolher uma coisa e não escolher outra, lidar com frustração, faz parte. Mas gerar autonomia é deixar a pessoa escolher. Deixar a pessoa escolher é praticamente a mesma coisa de perguntar o que ela quer. Tem gente que nunca ouve essa pergunta. O que você quer? Ah, querem por mim, né? E é adulto já, tá? Então, levar a pessoa a escolher, permitir que a pessoa escolha, isso é muito digno, isso é muito bonito. Então a primeira coisa é essa. A pessoa autônoma é a pessoa que pode escolher. Ela pode escolher. Ela pode depois rever a escolha. Ela pode trocar a escolha. Ela pode arrepender-se da escolha. Ela pode ficar feliz com a escolha. Mas ela escolhe. Tem muita gente que não sabe escolher. Eu vejo no consultório isso. Pessoas que estão sofrendo e adoecendo porque não sabe escolher. E eu vou depois responder por que não sabe escolher. Vai ter a ver com o terceiro ponto aqui. Mas é isso. Então as pessoas que não são autônomas, elas são pessoas que não conseguem escolher. Então a primeira coisa que gera uma pessoa autônoma é a pessoa que pode escolher. O autônomo escolhe. A segunda coisa, depois que ele escolhe, a pessoa ela vai executar. Ela vai vivenciar o que ela escolheu. Deixa ela. Então a pessoa autônoma escolhe e a pessoa autônoma executa. Ela vai executar. Ela vai viver aquilo que é oriundo do que ela escolheu. Ela executa. Deixa fazer, deixa viver, deixa conhecer, deixa interagir com o ambiente da escolha, deixa. A pessoa executa aquilo que escolheu, tá certo? E tem muita gente também que não sabe executar, fica perdidaço, aí espera a validação do outro, espera alguém mostrar o caminho, espera alguém o tempo todo validar, né? E a terceira coisa é a questão da pessoa se responsabilizar. Então, a pessoa autônoma, ela escolhe, ela executa e ela se responsabiliza pelo que executou e pelo que escolheu, certo ou errado, mas ela vai. Então a pessoa que se responsabiliza é a pessoa que se banca, é a pessoa que vai viver, né? Então, voltando à questão que eu ia falar, né? Então por que algumas pessoas não sabem escolher? Porque a escolha, ela implica em responsabilidade. Aí o Lacan falava, né, que o sujeito do século XXI, o sujeito dito saudável, é o sujeito que se responsabiliza. Responsabilizar é romper com o desejo do outro, é romper com a fantasia do outro, é romper com o que o outro idealiza de mim. E o objetivo de uma psicanálise na vida de uma pessoa é que ela se separe do outro. Como assim, Baracha? Não é mais falar com a pessoa? Não, não é isso. Ah, não é mais visitar a pessoa? Não, não é isso. Mas é você se distanciar nesse sentido.
é distanciar desse desejo do outro, né? Então, a pessoa que é autônoma, ela escolhe, ela executa e ela se responsabiliza por aquilo que ela escolheu. A questão é essa, tá? Então, olha só, vamos então pensar uma coisa mais final aqui, né? Existem ambientes que não favorecem a autonomia. E não estou falando só de família original, pai e mãe. Há pessoas que não têm autonomia porque anda com uma pessoa que não lhe favorece a autonomia. Então observa com quem você está andando. Há casamentos que não favorecem a autonomia. Há amizades que não favorecem a autonomia. Há terapias que não favorecem a autonomia. Há religiões que não favorecem a autonomia. Falei. Há ideias de vida das mais variadas maneiras que não favorecem a autonomia. Tá entendendo? Há lugares que frequentamos que não favorecem a autonomia, mas favorecem a minha insegurança, né? Favorecem que eu não cresça. E tem tudo isso que eu falei para você agora há pouco, que não quer o seu crescimento, que não quer a sua autonomia. Aí vai vir aquela chantagem emocional que eu falei no começo da live, para fazer você se sentir culpado, para fazer você se sentir uma pessoa mais horrível do mundo. Aí você abre mão dos seus sonhos, abre mão do seu trajeto, abre mão da sua presença com você mesmo, por causa de um desejo de alguém mal resolvido que não quer que você cresça. Quer que você fique do lado dela e você não ganha nada com isso, a não ser ficar ali com a pessoa que não sabe lidar com frustração e não sabe lidar com a sua luz, com o seu crescimento. Tá entendendo? Então a autonomia não é tão somente a pessoa fazer, não é tão somente a pessoa decidir sobre o que ela julga ser melhor, não é tão somente ela fazer algo sozinho, é também isso, tá? Mas autonomia é quando a pessoa realmente pensa sozinha, ela se banca sozinha e ela realmente pensa sozinha. Não é pensar sozinha assim, não escuto ninguém. Ela pensou sozinha até porque ouviu muitas pessoas, tá bom? Mas quem vai bater a martelada final é ela. E na vida é assim, né? Tem hora que não vai dar para ter uma procuração para alguém fazer por você, por mim ou por nós. Tem hora que é nós mesmos que fazemos. Isso é autonomia. Autonomia também tem a ver em viver a sua essência, em viver a sua diferença, em viver a sua singularidade. Então, vai ter ambientes que não vão favorecer a sua autonomia. Presta atenção com quem você está andando. Presta atenção que conteúdo você consome. Presta atenção quem você deixa ser influência na sua vida. Influência na sua vida. Presta atenção. A vida está passando. Não está na hora de observar isso? E alguns até observam. Ah, Baracho, eu sei. Mas eu tenho medo. Eu não quero confusão. Eu não quero gerar mal-estar. Eu vou ser criticado pela família. Já ouvi algumas coisas dessa. Aí é com você observar isso. Aí é com você observar isso. Mas nessa live de comemoração da 50ª live do Desembaraxando, o tema é esse, autonomia. Cada um vai ter o seu modo de autonomia. Cada um vai ter o seu percurso de autonomia. E se você entrou agora há pouco nessa live aqui, vá assistir desde o começo, vai valer a pena. Veja desde o começo. E se lembrar de alguém, você compartilha com alguém, você fala para alguém. Você deve ter lembrado de alguém. Ah, Baracho, lembrei do meu primo. Aquela minha amiga oprimida no casamento. Aquele meu amigo que não pode sair de casa por causa da mulher, do pai, do esposo, do sei lá. Ah, sofre no emprego, sofre na igreja, sofre no trabalho, sofre, sabe assim, até no churrasco sofre. Lembrou dessa pessoa? Manda para ela isso aqui depois. Você, essa pessoa, veja desde o começo essa live aqui. Porque, ó, eu contei aqui algumas histórias minhas que eu passei. O quanto que eu sofri por não conseguir autonomia pelo que eu passei. E estou nesse processo hoje, ainda estou nesse processo. E tem que estar a vida inteira. Porque se eu relaxar, se eu bobear,
Alguém vem e me engole ainda hoje. Não é assim na sua vida? Se você dormir um olho e ficar com o olho aberto e fechar os dois, vão engolir você ainda hoje. A vida é isso. É ficar atento a vida inteira, para que não seja engolido e que você consiga manter a sua autonomia. A autonomia não é você ser o bonzão, orgulhosão que não ouve ninguém, você faz o que quer e pensa o que quer, não é isso. É você ouvir sim, mas saber quem você ouve, quem você permite influenciar a sua cabeça. Influenciar a sua cabeça, tá entendendo essa questão? Então é isso, tá? Ó, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, por mais um Desembarachando. Hoje foi os 50, então hoje é festa, ok? E nos vemos no próximo. Amanhã tem mais, depois tem mais. Segunda a sexta, 6 da manhã. Sábados, domingos e feriados, horários diferentes. Então amanhã, nem sei que hora vai ser. 6 da manhã não vai ser não. Mas te espero no próximo Desembarachando. Beijo no coração. Bom dia para você. Aqui o nosso Amargo maravilhoso. Beijo, valeu, obrigado e até a próxima. Autonomia, autonomia. Tudo de bom. Valeu, brother. Valeu a todos aí. Até.